Dia 20 de abril, hoje vamos ler 2 Samuel 18 a 20. Capítulo 18. Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 20 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neustã. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor foi com ele, por onde quer que fosse. Prosperava. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e os seus territórios, desde a torre da sentinela até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanaser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. No fim de 3 anos, os assírios a conquistaram. Assim, Samaria foi capturada no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram ao Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança e tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não deram ouvidos aos seus mandamentos, nem os praticaram. Senaqueribe ameaça Jerusalém. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria, em Laques: Rei, pare de atacar-me, e tudo o que exigires de mim pagarei. O rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio do rei. Nesse tempo, Ezequias arrancou o ouro das portas do palácio do Senhor e dos batentes, o ouro de que ele mesmo os cobrira, e o deu ao rei da Assíria. O rei da Assíria enviou de Laques, Tartã, Rabsaris e Rabsaqué com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Subiram a Jerusalém e pararam ao pé do arqueduto do açude superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Chamaram o rei Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Saíram-lhes ao encontro. Rabsaqué lhe disse: Dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta que tens em tuas palavras? Dize que tens estratégia e poder para a guerra, mas não, porém, palavras vãs, em que confias, que contra mim te revoltas? Confias nesse bordão de cana quebrada que é o Egito, no qual, se alguém se encostar, lhe perfurará a mão e a
trespassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, não é este aquele cujos santuários e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, aceita um desafio de meu senhor, o rei da Síria. Darei a ti 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como poderias derrotar um só oficial dos menores servos de meu senhor, quando estás confiando no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Além do mais, subi eu sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? Foi o Senhor que me disse, sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, Rabizaque, pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Rabizaque, porém, lhes respondeu, mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados em cima do muro, para que convosco comam as suas fezes e bebam a sua urina? Então Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, ouve a palavra do grande rei do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão. Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Assíria, fazei as pazes comigo e vinde a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de cereal, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Escolhei a vida e não a morte. Não deis ouvidos a Ezequias, pois vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amaste e de Arpade? Que é feito dos deuses de Favaim, Ena e Ivá? Livraram a Samaria das minhas mãos? Quais entre todos os deuses das terras são os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? O povo, porém, ficou calado e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei havia ordenado, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas. Eles fizeram saber as palavras de Rabizaque. Capítulo 19. Ezequias recorre a Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim ao mordomo, Sebna, o escrivão, e os principais dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de humilhação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Portanto, faze oração
pelos que ainda sobrevivem. Quando os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, Isaías lhe disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me afrontaram. Colocarei nele um espírito tal que, quando ele ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Voltou Rabizaque e achou o rei da Síria na batalha contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laques. E o rei, ouvindo dizer de Tíraca, rei da Etiópia, saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim direis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Certamente já tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-nas totalmente. E tu te livrarias? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, a saber, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telazar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Safarvaim, de Ena e de Ivá. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Isaías conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zombra de ti.